Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Como de costume, vamos abrir no Salmo 76. Salmo 76. Diz assim a palavra do Senhor. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. E em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo, e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de caça. Os que são ousados de coração são despojados. Dormiram no seu sono, e nenhum dos homens de força achou as suas próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és temível, e quem subsistirá à tua vista, uma vez que tirares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se inquietou. Quando, pois, Deus se levantou para fazer juízo, para livrar a todos os mansos da terra. Certamente a cólera do homem redundará em teu louvor, o restante da cólera tu o restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é temível. Ele ceifará o espírito dos príncipes. É tremendo para com os reis da terra. Amém. Que salmo bonito. Vamos ao nosso texto base, livro do Apocalipse, capítulo 12. Estamos chegando ao que muitos dizem a metade do Apocalipse. Muitos intérpretes gostam de chamar aqui como divisor de águas. Apocalipse 12 diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos aos céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca, e tragou o rio, que o dragão lançara de sua boca. E o dragão
virou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha nos capacitando, nos dando entendimento, sabedoria e discernimento da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, em termos do capítulo 12 do Apocalipse, antes de nós iniciarmos, vou fazer uma pequena recapitulação. O que nós vimos? Os conjuntos de 7 do Apocalipse. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 coisas novas, 7 vozes, os 7 juízos, os 7 personagens que estão entre o capítulo 12 e o capítulo 13. Aí tem as 7 lâmpadas, os 7 espíritos de Deus. É um livro recheado de 7. Mas dentro da cronologia eu tenho do capítulo 1 ao 3 a história da igreja, e do capítulo 4 ao 7, na verdade, o capítulo 8, versículo 1 e 2, eu tenho o trono nos céus e os 7 selos. Aí está resumida toda a história da humanidade. Porém, o 7º selo é extremamente amplo. Porque, ao ser aberto o 7º selo, eu tenho um conjunto de 7 trombetas. Ao ser aberta a 7ª trombeta, eu tenho um conjunto de 7 taças. Dentro disso, eu tenho inúmeras coisas. Então, o que acontece? A parte cronológica do livro, ela é ligada. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Um grande período de tempo, um período de tempo menor e um período de tempo muito rápido. Porém, dentro dos capítulos, eu começo a ter as explicações de fatos que não aparecem anteriormente. Por exemplo, quando abre o Apocalipse 8.1, fala dos 7 anjos com 7 trombetas. Aí eu tenho do 8 ao 11 a apresentação das 7 trombetas. No capítulo 12 eu tenho a verdadeira batalha espiritual. No capítulo 13 vai ter a apresentação da Trindade Satânica. No capítulo 14 eu vou ter as 7 vozes vindas do céu. Capítulo 15 e 16, o julgamento das taças, as 7 taças. Capítulo 17 e 18, a queda da Babilônia. Aí no capítulo 19, a batalha do Armagedon. Capítulo 20, o milênio, o julgamento do trono branco. E capítulo 21 e 22, os novos céus e nova terra. É essa a estrutura do livro. Então o que acontece? Eu vou notar que após o 7º selo, os capítulos são explicativos. Aqui, por exemplo, o capítulo 12, a cronologia dele não vem exatamente após as trombetas. Por quê? Porque a gente já vê durante as trombetas a manifestação do anticristo. O capítulo 12 é muito amplo. Ele vai desde lá da rebelião de Satanás até a perseguição final de Satanás na grande tribulação. Na verdade, esse capítulo aqui é a batalha espiritual invisível. Eu gosto de chamar esse capítulo de as derrotas de Satanás. Por quê? Porque hoje se fala muito em batalha espiritual, se fala muito em conquistar território, mas o que às vezes as igrejas esquecem é que tudo já foi conquistado em Cristo Jesus. A batalha espiritual hoje ela é defensiva. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do 12 em diante, quando fala da armadura de Deus, o final da expressão fala o seguinte, e depois de teres vencido tudo, ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ficar firmes ali é não ceder território. Então o que acontece? A nossa salvação, tudo já foi conquistado na cruz do Calvário. Então a batalha espiritual, na verdade, é muito mais defensiva do que ofensiva. Essas questões de atos proféticos, oração de guerra, ungir cidade, derrubar principado, tudo isso, inclusive esse capítulo vai mostrar claramente isso.
Tudo isso já foi resolvido por Jesus Cristo. Então, a verdadeira batalha espiritual não é uma batalha de ataque. Ela é uma batalha defensiva, apenas para manter, não ceder território. Porque de tempos em tempos o maligno vem colocando o pé na porta e tentando empurrar para ver se ela está firme ou não. Nós vamos ver no capítulo que ele é um derrotado, ele tem grande ira, ele sabe que perdeu, mas na verdade é que nem aqueles camaradas, eu perdi, mas vou tentar fazer o pior possível. Eu nunca esqueço um exemplo bom disso, aquele famoso lutador Mike Tyson. Ele estava perdendo a luta, ele sabia que ia perder, de repente ele foi lá e deu uma mordida na orelha, numa atitude antiesportiva. Isso aí acabou com a carreira dele. Mas mais ou menos é o que o diabo faz. Aquela mordida da orelha não ia ganhar a luta. Mas ele tenta levar o que quiser. Mais ou menos é isso. Amém? Amém. Então vamos à exposição bíblica. Eu vou fazer uma leitura expositiva. Vamos lá. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Veja, a mulher do Apocalipse, eu tenho que lembrar algumas coisas. Existem várias mulheres no Apocalipse. Existe a grande meretriz, que é a Babilônia. Existe a mulher do capítulo 12. Existe a esposa do Cordeiro no capítulo 19. Existe Jezabel, que é uma mulher de verdade, mas ela tem esse apelido de Jezabel por causa do que ela representa. Então, normalmente, mulheres na Bíblia são corporativas. Aqui na Bíblia, não, aqui no Apocalipse, são corporativas. E isso aqui é um sinal. Então, como o texto começa, e viu-se um grande sinal no céu, se é um sinal, é um símbolo. Esse símbolo, você conhece alguma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés? Não conhecemos nenhuma descrição dessa na vida natural. Então, é um símbolo. Aqui, com a maioria dos estudiosos, eu concordo, é o seguinte: mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, me lembra Gênesis 37, quando José teve um sonho no qual ele viu o sol, a lua e 12 estrelas se prostrando diante dele. Quem era o sol, a lua e as 12 estrelas? Era Jacó, sua esposa e os 12 patriarcas. Então aqui eu já tenho o primeiro sinal da mulher. A mulher, ela é o povo de Israel, o povo salvo de Israel da antiga aliança. Mas ela ainda tem uma característica, uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Para mim e para muitos teólogos, coroa de 12 estrelas sobre a cabeça nada mais é que a representação dos 12 apóstolos. A mulher aqui é o povo messiânico, o povo que iria trazer o Messias. Por que nós entendemos que existe uma representação de Israel, uma representação da igreja? Por causa que fala de todo o povo. Porém, nesse momento, a maior ênfase é de Israel. Por quê? Porque Israel viria dar origem ao Messias. Então a gente vê, no transcorrer do texto, que essa mulher, ela vai dar luz ao Messias. Então existe uma referência do povo da nova aliança e do povo da antiga aliança? Sim. Mas a ênfase do texto é do Israel do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Messias não foi gerado pela igreja. O Messias gerou a igreja. Então quando eu falo de povo salvo, eu sempre vou falar dos salvos da antiga aliança e da nova aliança. Mas em alguns textos a ênfase vai ser na nova aliança. Em alguns textos a ênfase vai ser na antiga aliança. Lembrando que Deus em Cristo só tem um povo. Mas aqui, para mim, para muitos teólogos fica muito claro. A ênfase aqui, a mulher é Israel. Amém? Amém. E aí o texto continua. Versículo 2.
E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Gente, o está grávida, aqui está muito ligado à profecia do Gênesis, capítulo 3, em que Deus fala o seguinte, que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher. No transcorrer do texto, nós vamos ver que é realmente isso. Isso é uma profecia que foi dada, livro do Gênesis capítulo 3, versículo 15 e 16. E essa profecia veio se cumprir. Por quê? Porque a semente da mulher tinha que vir à terra via nascimento natural. Alguns até falam aqui do nascimento virginal de Jesus, mas eu não vejo elementos do texto. Existem outros textos que mostram que Maria era virgem até ter Jesus. Não esse aqui. Mas o texto continua, versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Veja, o versículo 9 vai me falar que esse dragão é Satanás, nós vamos ler mais à frente. Então esse símbolo eu não preciso interpretar. Mas eu tenho que interpretar o que está no versículo, veja. 7 cabeças, 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. Aqui está falando do reino de Satanás. Satanás tem poder, Satanás tem súditos, Satanás tem coisas que estão debaixo da autoridade dele. Quando eu falo em reino de Satanás, veja, eu tenho que entender o seguinte, não é o reino como de Cristo ou o reino de Deus, que é um reino legal. O reino de Satanás, como diz o pastor Genoan Lira, lá da Igreja Batista Planalto, lá de Fortaleza, o reino de Satanás é por usurpação. Ele usurpou, ele entrou na terra via engano, ele pega súditos via engano, ele recebe adoração enganando as pessoas através da idolatria, através da falsa religião, através dos falsos sinais. Mas nós temos que entender que Satanás tem poder e tem coisas que estão debaixo do controle dele. É o que está aqui. Mais à frente, em outros textos, nós vamos ver o que são 7 cabeças, 10 chifres, e tem outros textos que explicam melhor. Mas o ponto em questão aqui é o poder do diabo e o que está debaixo do controle dele. Amém? Amém. Aí vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Vamos fazer uma pausa aqui, que tem um ponto e vírgula. O que acontece? Aqui está falando do número de anjos que se envolveu na rebelião de Satanás. Esse é o único texto da Bíblia que me mostra a quantidade de anjos que se envolveram na rebelião de Satanás. 1/3. Para vocês terem entendimento do poder do engano. Veja, esses anjos habitavam cara a cara com Deus. Esses anjos conheciam plenamente a glória total de Deus. Tinham visto a criação do universo, um monte de coisa. Todo o poder de Deus. E eles se rebelaram. Isso daqui é um argumento muito forte sobre a questão do milênio. Onde aqueles que acreditam que não tem milênio falam como que pessoas vão estar debaixo do governo de Cristo por 1000 anos e ainda vão se rebelar. Da mesma forma que os anjos estavam debaixo do governo direto de Deus na eternidade passada, vendo a glória do próprio Deus de todo poder e se rebelaram. Agora, o fato de falar que lançou-a sobre a terra, aqui eu fecho com a ideia de alguns teólogos. Aqui está falando da vez que Satanás foi expulso do céu, que é citada lá no livro de Isaías, capítulo 28, e não, Isaías 14, e em Ezequiel 28, que está lá a profecia sobre o rei de Tiro. Veja, esses textos
não falam de maneira explícita que é a queda de Satanás. Mas a descrição do texto é um hábito da igreja interpretar que ali é a queda de Satanás. Então aqui a gente tem, de maneira subentendida no texto, a primeira derrota de Satanás. Ele se levantou, que ele fala em Ezequiel: serei semelhante ao Altíssimo. O que acontece? Foi jogado para a terra, juntamente com o terço dos anjos. Então aqui, já logo no versículo 4, aparece a primeira derrota de Satanás, que aconteceu quando? Lá na eternidade passada. Mas olha o que o versículo 4 também fala. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Isso daqui é o seguinte: Satanás conhece a Bíblia, mesmo não crendo, ele sabe que Deus cumpre o que está escrito, e Satanás viu a profecia de Gênesis 3. A partir dali você vê marcas na história bíblica de Satanás tentando deter o nascimento do Messias. Por exemplo, Caim e Abel. O sacrifício de Abel é aceito. Acontece o primeiro homicídio. Caim. O que o Novo Testamento fala? Que Caim era do maligno. Aí você pega, por exemplo, a história de Nimrod. A tradição judaica diz que Nimrod visitava várias vilas e matava todos os meninos. E levava só as mulheres presas. Por quê? Tentando deter o nascimento do Messias. Da mesma maneira, o faraó do Egito matava todos os meninos. Ali era para impedir o nascimento do Messias e de Moisés. Mas Deus interviu e Moisés foi o libertador do povo. Da mesma maneira, você pega quando Jesus estava para nascer, que os magos visitaram Herodes, e Herodes manda matar os meninos de Belém, de 2 anos para baixo. Para quê? Para tentar deter o nascimento do Messias. E houve um outro evento na história de Israel muito sério. Já havia sido dada a Davi a profecia que um descendente do seu trono iria reinar eternamente. Quem é esse descendente de Davi? Jesus. Aí, na história de Israel, houve uma rainha chamada Atalia que usurpou o trono. Atalia, quando tomou o poder, ela matou todos os descendentes de Davi. Apenas um, chamado Joás, muito pequeno, conseguiu fugir através do trabalho da sua babá, de um sacerdote. Se Atalia tivesse capturado Joás, não haveria descendente de Davi. E essa profecia não poderia se cumprir. Olha a seriedade. Então, o dragão parar na frente da mulher para tragar o filho, o que é? São as tentativas de Satanás de tentar deter o nascimento do Messias. Da mesma forma que o próprio Satanás entra em Judas, incita Judas a vender Jesus, porque ele queria matar o Cristo. Tanto é que ele fere o calcanhar do descendente da mulher, que é a crucificação de Cristo. Mas ele não sabia que aquela crucificação ia esmagar a cabeça dele. Isso explica muita coisa na Bíblia e muita coisa na história. Então Satanás sempre tentou deter o nascimento do Messias. Mas o texto continua, versículo 5. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Veja, filho homem que há de reger todas as nações é o Cristo. Isso aqui tem a ver com o Salmo de número 2. O filho homem que há de reger todas as nações.
Agora, em Apocalipse, capítulo 2, 27, também fala que a igreja vai reinar juntamente com Cristo, que é uma das promessas da igreja. Mas o ponto aqui é muito importante frisar isso. O filho varão, que é de reger todas as nações, é Jesus. Porque existe uma linha doutrinária que quer dizer que o filho varão é a igreja arrebatada. Não é isso. A ortodoxia da igreja sempre interpretou o filho varão como Jesus Cristo. E é o que encaixa aqui. Se a mulher é o povo messiânico, o descendente dela é Jesus Cristo, o Messias. Simples assim. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada 1260 dias. Veja, aconteceu a segunda derrota de Satanás. O filho varão nasceu, esmagou a cabeça dele e ele não conseguiu deter. Novamente perdeu a batalha espiritual. Não bastasse isso, a mulher, que é o povo de Deus, fugiu para o deserto. Existem várias conjecturas aqui, mas o ponto principal aqui é o seguinte: se a gente for notar na história, Israel, desde o ano 70, a igreja, desde a ascensão de Jesus, são os povos mais perseguidos. E vira e mexe, existe uma perseguição e existe uma fuga. E novamente aparece aqui o tempo 1260 dias. Isso daqui é um símbolo. Tem gente que quer dizer que aqui é metade da tribulação, mas não encaixa. Não encaixa por causa da própria narrativa, do que vai acontecer no versículo 7. É uma sequência de narrativa. Primeira derrota de Satanás quando foi expulso lá atrás. Segunda derrota de Satanás quando nasceu o Messias. Terceira derrota de Satanás quando a mulher foge para o deserto. E em tempos de perseguição ela tem lugar preparado para ela. Que 1260 dias é 3 anos e meio, 42 meses. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Então o que fala? Tempo de perseguição, ela consegue escapar. E por que eu digo que não tem como encaixar isso na tribulação? Olha que interessante, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Quando que isso aconteceu? Assim que Jesus ascende ao céu, Satanás vai perder uma batalha espiritual, e isso é mais uma derrota, onde ele vai perder no céu a condição de acusar os irmãos diante de Deus. Aí as pessoas vêm e falam: mas espera aí, irmão, aonde que está isso no texto? O texto está falando que Miguel pelejou contra Satanás, Satanás pelejou contra Miguel, e Miguel venceu e não se encontrou mais lugar no céu. Isso aqui não é a queda? Não, a queda falou lá atrás, e a sequência do texto me mostra o que é. Olha o que o versículo 9 diz. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, ponto e vírgula, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aonde que eu tenho a primeira informação que Satanás acusava de dia e de noite? No livro de Jó,
capítulo 1, o livro de Jó fala, quando os filhos de Deus vieram diante de Satanás, veio com eles, de perambular sobre a terra, quer dizer, Satanás tinha um acesso. E ali no livro de Jó, Deus inicia um diálogo. Você viu meu servo Jó? Não foi Satanás que foi chamar para briga. Deus chegou e falou, você viu meu servo Jó? Como ele me obedece, como ele me serve, aí Satanás vem e acusa. Ele te serve porque ele tem tudo, você serve ele de todo lado. Se você tirar a mão, você vai ver que ele blasfema contra ti. E aí o que Deus fala? Deus dá autorização, pode fazer, pode pintar, pode bordar, mas só não toca na vida dele. Mas a gente percebe esse papel de Satanás. O que acontece, gente, essa situação, Satanás hoje não tem mais. Por quê? Porque a igreja, os salvos, já estão em Cristo. E até o salvo, que não nasceu ainda, é um eleito de Deus. Que no futuro, quando ele nascer, quando ele for salvo, ele está coberto pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Outro detalhe, Satanás perdeu o poder de enganar as nações. Por quê? Lembra do cavalo branco? O evangelho sendo pregado em todo o mundo? Lembra que o cavalo branco saiu para vencer? Lembra que nas epístolas de Paulo diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja? Por quê? Porque sempre que o evangelho é pregado, pessoas são salvas. E esse versículo aqui, versículo 10, vou reler. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Como que é chegado? Cristo ascendeu aos céus. Capítulo 4 e 5 do Apocalipse mostra o trono nos céus, Deus Pai Todo-Poderoso assentado no trono, o Cordeiro assentado no trono. O Cordeiro pega o livro da mão, já os selos começam a ser abertos, Jesus realiza tudo, e Satanás perdeu a condição de enganar a nação. E o que é pior para ele, já não pode acusar diante de Deus. Aí o que ele faz hoje? Ele acusa o crente, na consciência do crente. Isso é uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado. Por exemplo, na nossa igreja nós cremos em segurança de salvação. Mas nós entendemos que quando alguém que tem comunhão com Deus peca, o Espírito Santo residente nele incomoda, constrange do pecado. Por quê? Porque o ministério do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o ministério do Espírito Santo é santificar o crente. Santifica como? Através da limpeza, pela palavra, por um estilo de vida, pelo testemunho. Só que quando o Espírito Santo vem e mostra um pecado, ele mostra na maneira de corrigir. O diabo não. O diabo, ele lança na forma de acusação, tentando destruir a vida do crente. E normalmente, ele fala o seguinte: olha, você não tem jeito. Você já perdeu a salvação. Tem gente que está desviada da igreja que acredita realmente que perdeu a salvação. Ele acredita nessa mentira do diabo. Só que não é verdade, porque quem nos deu a salvação e quem nos mantém no caminho é Deus. Basta a pessoa retomar. Lógico, a gente sabe que um nascido de Deus, se desviar, ele vai voltar para a igreja. Se não voltar para a igreja, a chibata vai comer no lombo, aí uma caixinha com ele todo desmontado vai ser entregue dentro da igreja. Se mesmo assim ele não voltar para a igreja, Deus recolhe, aí vai direto para Deus.
Mas nós temos que entender que todo esse processo também passa por uma atitude do crente. Não que Deus precise da atitude, a atitude é consequência da ação do crente. Mas o diabo, ele é especialista em acusar. Existem irmãos que são queridos, assim, principalmente no meio pentecostal e no meio arminiano. Existem irmãos que falam de olho arregalado: o Satanás quer roubar a tua salvação. Vigia. Tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que entender que isso é um temor. A gente tem que entender que isso é um zelo. Mas na verdade isso é uma doutrina errada. Porque o diabo... Veja, se o diabo tivesse poder para roubar a salvação de alguém, ele já tinha roubado de todo mundo. Se a nossa salvação dependesse da nossa obra, a gente já tinha perdido. Como a nossa salvação está segura em Deus, é Ele que nos capacita a permanecermos de pé. Em consequência desse permanecer de pé, a gente permanece até o fim, porque a marca do crente, nascido de Deus, é permanecer até o fim. É uma consequência natural do novo nascimento. Se não acontece aquilo que eu falei. Ou volta, ou uma caixa com ele todo enrolado é entregue na igreja, ou Deus recolhe. Mas o crente permanece. Então tem que tomar cuidado com acusações. Sempre que vier uma acusação querendo dizer, não tem jeito para você, não aceite, não é de Deus. O Espírito Santo trabalha ao contrário. O Espírito Santo constrange e mostra: pecou. O que eu tenho que fazer? Tenho que me arrepender, romper com o pecado e andar em novidade de vida. E após? Beleza, está tudo em ordem. Não fazer mais. E se eu fizer de novo? Mesma coisa, abandono e ando certo. Confesso o pecado a Deus e ando certo. Acabou. Então nunca aceitar esse tipo de acusação. Amém? Isso é uma informação que tem aqui no Apocalipse. Lá em Jó o texto é incompleto. Lembra que eu falo que o Apocalipse é uma bênção? Mas vamos seguir. Versículo... Bom, eu falei, versículo 9, mais uma derrota. Vamos para o versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, eu já li o 10. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O que acontece, gente? Aqui mostra a consequência da atuação maligna. O texto aqui está muito preocupado em mostrar o quê? Que Satanás coloca perseguição. Lembra, a mulher fugiu para o deserto? Então os governos perseguem a igreja, os poderes do mundo perseguem a igreja porque são diabólicos. Essa perseguição pode chegar sim ao martírio. Mas veja que interessante. Da mesma maneira que Satanás matou Jesus e achou que tinha ganhado, ele perdeu. Da mesma maneira quando Satanás mata um crente e acha que ganhou, na verdade ele perdeu. Porque esse crente vai ter alto galardão. E existe até um dito na igreja que sangue de mártir representa crescimento da igreja, mais ou menos isso diz. Mas o que eu tenho que entender aqui? Eu tenho que entender aqui, principalmente a geração do primeiro século, e principalmente as gerações que foram duramente perseguidas, que elas começam a perceber pela narrativa do texto que todo sofrimento, toda perseguição, toda política anticristã, ela não vem diretamente dos homens, ela vem diretamente de um poder que está por trás dos homens e controla os homens. Os homens são responsáveis? Sim. Herodes e Pilatos mataram Jesus para cumprir tudo aquilo que era desejo do Pai. Só que o que acontece? O Apocalipse me leva a enxergar de uma outra maneira. Por exemplo,
Quando você é salvo, normalmente quem é salvo para valer tem problema com a família. O que está por trás da família perseguindo? Poder maligno. Normalmente alguém salvo pode ter problema com o trabalho, alguns chegam até a perder trabalho. O que está por trás disso? Um poder maligno. Problemas políticos. Nós vamos ver no Apocalipse que vai haver um sistema político onde a igreja vai ser ilegal, vai ser inimigo do Estado. E vai ser perseguida. O que o Apocalipse está querendo me mostrar? Olha, tem um acusador que já se rebelou contra Deus na eternidade passada. Ele sofreu a primeira derrota ali, caiu. Aí houve a profecia do nascimento do Messias, ele tentou deter, foi derrotado todas as vezes. Aí ele começa a perseguição sobre a mulher. Essa mulher tem lugar preparado no deserto, é livrada, mais uma derrota. Aí quando o filho varão chega no céu, acontece uma peleja. Miguel e os anjos tiram a posição que Satanás tinha de acusar diante do trono de Deus. Ele cai para a terra, junto com os anjos. E na terra essa batalha continua. Só que o povo que Satanás ataca é o que fala no versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Cabe aqui uma coisa importante. Por causa de novela folclórica, tinha um jargão assim: sangue de Jesus tem poder. Por causa do movimento de batalha espiritual, querem dizer que o sangue de Jesus é a arma espiritual. Não existe base bíblica para isso. O sangue de Jesus é expiação definitiva pelo pecado. Só. Mais nada. Mas pastor, está escrito que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro? Sim, porque quando Jesus morreu e eles creram, já não resta mais acusação. Quem nos acusará? É Deus que nos justificou. Acho que Paulo fala em Romanos isso. Quem acusará os escolhidos do Senhor? Mais ou menos é esse o texto. Deus os justifica. Perdeu a condição. Por isso que o versículo 10 fala: é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus. Quem acusará os escolhidos do Senhor? É Deus quem justifica. Entende? Sangue de Jesus não é amuleto, não é arma de guerra, é propiciação para o pecado. Isso é que é sangue de Jesus. Só. Tem gente que quer dizer até que o óleo da unção quer dizer a mesma coisa que o sangue cobrindo. Gente, hoje em dia, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Cuidado com os livros que você lê. Cuidado com os livros de sucesso. Tem muita literatura ruim. Tem muita gente acreditando em coisa que não é Bíblia. Pode ter nome de evangélico, ser lançado por uma editora evangélica, ser vendido numa livraria evangélica, mas não é evangélico. É uma coisa que passou pela cabeça da pessoa e muita gente, infelizmente, acredita. E qual é o problema disso? Em vez do cristão entender que ele já é vencedor, e que independente do que aconteça, ele tem uma posição em Cristo inabalável, ele fica correndo atrás dessas bobeiras, desses modismos, em vez de viver o evangelho com tranquilidade. Só para te consolar, eu já acreditei em boa parte dessas baboseiras. Mas aí começaram a vir perguntas para as quais eu não tinha uma resposta bíblica. E em vez de eu tentar encontrar na Bíblia algo que eu achava que era verdade, eu comecei a deixar a Bíblia me ensinar a verdade. E aí tudo derrubou. E hoje em dia eu vou falar uma coisa para vocês. Aproximadamente 75% do que se ensina nas igrejas modernas não é bíblico, é doutrina de homens que falam para as pessoas que têm comichão nos ouvidos e querem ouvir ensinos segundo suas próprias paixões e concupiscências.
Te falo garantido. É muito fácil derrubar essas doutrinas, como confissão positiva, ato profético, unção com óleo de objetos, óleo ungido, sabonete ungido, sal ungido, tudo isso. Algumas práticas até são feitiçaria gospel. Muito sério, óbvio, se você faz isso, pega na internet uma palavra do pastor Augusto Nicodemos, são 2 palavras sobre o movimento de batalha espiritual. Faça isso ontem. Assista essas palavras de coração aberto e veja como ele, com a maior tranquilidade do mundo, com a maior calma, ele derruba todas essas mentiras. Só ali você vai aprender 70% do que você deve aprender, já vai te ajudar bastante. Não falo isso por mal, falo isso por orientação, porque se eu não tivesse aberto os olhos, ou até hoje eu estaria enganado numa série de coisas. Amém? Amém. Vamos seguir. Versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quando aconteceu isso? 2000 anos atrás, quando Jesus ascendeu aos céus. Livro de Atos, capítulo 1. Foi aí que aconteceu. Aí o que acontece? Satanás vê que perdeu a posição dele, ele está movido de grande ira. Por isso que no versículo anterior, eles são perseguidos até a morte. Aqueles que venceram Satanás, por causa da ira do diabo. Gente, isso explica, falar uma coisa para vocês. Não existe na história registro de um povo tão perseguido quanto o povo judeu. Não existe na história registro de um povo tão perseguido como a igreja. Por ano, a média de mortos, eu estava vendo algumas coisas, fiquei assustado. A média de mortos é de 100 mil cristãos por ano. 100 mil. Só que a mídia fala distúrbios no Egito. Aí, por motivo religioso, o que acontece? De uma vez só, em um dia no Egito, queimaram 50 igrejas. Com gente dentro. Foram mortos queimados, vivos. Na Indonésia, queimaram igreja com gente dentro. Só que a mídia anticristã, ela não relata da forma correta. Então isso daí é número que você tem de outras fontes, como o site Portas Abertas, entendeu? O Mártires, agora tem um outro nome, Mártires, agora não lembro direito, tá? Mas vários sites de perseguição cristã tem. Hoje no mundo já existe uma perseguição contra a igreja, uma perseguição velada no mundo ocidental. Mas essa perseguição vai aumentar, nós vamos ver no próprio livro do Apocalipse. Mas o que está por trás de tudo isso? O diabo. Percebe a importância desse capítulo para todas as gerações da igreja? Porque praticamente todas as gerações da igreja tiveram perseguição. Gente morreu, gente perdeu seus bens, gente perdeu sua condição financeira. Por causa do amor de Cristo, o mundo odeia a igreja. Como diz o pastor Rômulo Monteiro, se o mundo fala bem de uma igreja, abre o olho. Ou tem alguma mentira no que o mundo está falando, ou tem alguma coisa errada com a igreja. Porque o mundo jamais vai respeitar a igreja como baluarte da verdade. Porque entenda, se a igreja é baluarte da verdade e o mundo elogiar isso, eles vão dizer que eles vão tudo para o inferno. Porque aquilo que eles vivem é uma mentira. Então não tem.
Jesus falou claramente: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Acabou. Não tem. Agora eu tenho que entender que eu tenho um inimigo irado. Como ele não pode tocar em Deus, ele só perdeu, só perdeu, só perdeu, só perdeu. Gente, só derrota. Então ele vem contra quem? Contra a igreja. Ele provoca martírio, continua perdendo. Só que não é fácil, é triste. Ninguém gosta de martírio. É uma coisa triste. Mas quem recebe esse dom de Deus vai ter uma alta posição na eternidade, um alto galardão. Amém? Amém. Vamos lá. Versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que deu à luz ao filho homem. Olha lá. O que eu acabei de falar? Que Israel é extremamente perseguido e a igreja é extremamente perseguida. Perdeu a posição no céu? Vou atacar a mulher. É o que está ao alcance. A mulher vive aqui na terra. Ele foi lançado aqui para a terra. Já não tem mais aquele acesso. Vai tentar fazer o maior estrago possível. E aí o texto continua. Versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Mais uma derrota. O que Deus faz? Dá à mulher as asas da grande águia. O que é isso aqui? Isso aqui é uma citação do livro do Êxodo, da fuga de Israel para o deserto, onde Deus guarda ele. São as 2 asas da grande águia. Lembra que o pano de fundo do Apocalipse é Gênesis e Êxodo, juntamente com passagens de Daniel, Ezequiel, Isaías e Zacarias e outros livros, mas o pano de fundo é Gênesis e Êxodo. Mais uma derrota de Satanás. Não cansa. Perseguição e derrota. Perseguição e derrota. Rebelião e derrota. Tenta tragar o filho e derrota. Chega no céu, perde a posição. Derrota. Não acusa mais. Derrota. Só derrota. O reverendo Leandro Lima colocou o nome dessa palavra, a verdadeira batalha espiritual. Eu vou colocar o nome dessa palavra, Satanás é derrotado. Ou as derrotas de Satanás, algo assim. Que os irmãos não sabem, eu sou ruim de título de palavra. Mas assim, quando eu vou editar os vídeos e colocar que a nossa igreja é muito pequena, nós temos muito poucos recursos, é tudo muito rudimentar. Então eu normalmente que escolho os títulos. E aí, mas esse eu já tenho mais ou menos na cabeça. Entendeu? As derrotas de Satanás é o que a gente vê no capítulo inteiro. Entendeu? E aí o texto continua. Versículo 15. E a serpente, que é o diabo, lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. Isso aqui são as perseguições da história. Inclusive a perseguição muito dura que vai acontecer na grande tribulação. Todas. Por isso que eu defendo aqui que sempre que a Bíblia fala 1260 dias, 42 meses, um tempo, tempos e metade de um tempo, entendeu? Está falando de tempo de perseguição. Pode ser que a tribulação vai ter 7 anos e que metade dela vai ser terrível, vai ter 3 anos e meio? Pode. Por causa da profecia das 70 semanas, mas eu não vejo obrigação nisso. Se for, melhor, porque aparentemente é menos tempo do que eu vejo. Porque, olha, na minha interpretação, 1260 dias já estão começando a acontecer hoje, quando a igreja é perseguida. Em vários lugares do mundo, quando existe uma política, uma cultura anticristã.
quando existe uma apostasia presente na Europa, onde em média 80% das pessoas da Europa dizem que Deus não é importante na vida deles. Então, para mim, que por causa dessa mentalidade, entenda, eu não tenho nenhum problema com 1260 dias ser literal. Eu só tenho uma opinião que não é. Pode ser, pode ser. Mas para mim, quando está falando aqui, está falando de tempo de perseguição sobre a igreja. Agora, por causa dos filmes e porque no Brasil 85% das igrejas pensam assim, é muito comum se entender que a tribulação vai ser 7 anos, mas eu não tenho uma garantia. Olha, na boa, tomara até que seja 7 anos. E tomara que o tempo pior dela seja 3 anos e meio. Mas como diz o pastor Rômulo, eu não colocaria minhas fichas nisso, porque vai desabar o método, o sistema. Se não for isso, desaba todo o sistema teológico. Desaba tudo. Agora, o contrário não. Quando eu entendo, dentro do contexto judaico, que 3 anos e meio é tempo de angústia, tempo de perseguição, e nós entendemos que vai haver uma grande tribulação lá na frente, porque Jesus fala isso. Se acontecer dessa grande tribulação ser 7 anos ou 3 anos e meio, é lucro. Porque eu já acho que hoje nós já estamos sendo perseguidos, só que de maneira velada. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, principalmente no capítulo 13. Vou conversar um pouquinho sobre a perseguição cultural sobre a igreja. E aí o texto continua. Vou reler o 15. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. O que está acontecendo aqui? Derrota. O que a terra abriu a boca? É o símbolo. Engoliu o rio. Cortou a perseguição. Mais uma derrota. Gente, ó, eu contei nesse capítulo aqui, aberto, escancarado, 7 derrotas. Mas tem mais de 10. É derrota, 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 derrota. E novamente é Deus guardando o seu povo. Apocalipse 3:10. Porque guardasse a palavra da minha paciência, eis que vos guardarei da hora da provação de advir sobre todo mundo. Deus guarda. Nós temos que entender o seguinte: tirando aquelas exceções, quem tem que ser preso, quem vai ser martirizado, que isso cabe a Deus, o resto é Deus que guarda. E até os que forem presos e forem martirizados recebem uma graça de Deus para enfrentar isso. Recebem uma graça. Porque ele não vai negar o nome de Jesus. Ele é um salvo. Então eu tenho que ver aqui que Deus deu livramento, mais uma derrota. E aí o que o diabo vai fazer? Versículo 17, novidade. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O que é isso aqui? É a igreja formada por gentios e judeus. Em toda a história, e especialmente no final dos tempos. Veja, explicar uma coisa. Profecia das 70 semanas de Daniel, nós vamos ter que falar sobre isso. Nós não apoiamos nossa escatologia nela, mas nós entendemos algumas coisas que ficam bem claras. Falta uma semana da profecia para ser cumprida. Não sabemos exatamente como vai se cumprir, mas existem alguns elementos que são bem claros. Primeiro, um acordo de paz do anticristo com Israel. Segundo, esse acordo vai ser quebrado. Terceiro, o anticristo vai se assentar no templo. Quarto, vai haver perseguição sobre o povo judeu e sobre a igreja, como nunca houve. O Apocalipse 13, que nós vamos ver na próxima palavra,
E foi dado que fizesse guerra contra os santos e os vencesse. Livro de Daniel fala que magoasse os santos. Então vai haver isso. Nós entendemos que Deus vai tratar nos últimos dias, no período chamado Grande Tribulação, muitos judeus vão ser salvos em Cristo Jesus. Porém, nós entendemos que a perseguição não é apenas só sobre o judeu, mas é também sobre os cristãos, porque veja, o judeu que crê em Cristo é cristão. Não existe dois povos. Em Cristo Deus fez um. Agora existe o povo messiânico da antiga aliança, que é o Israel étnico, eleito, raça eleita, que precisa ser salvo em Cristo Jesus. E existe a igreja, que é formada por judeus e gentios. Lucas e Paulo. Judeus e gentios. Cornélio e Pedro. São vários os exemplos. As igrejas gentílicas, formadas por judeus e gentios. Agora, o que esse Satanás vai fazer? Vai guerrear, vai perseguir. E essa é a marca da igreja, da história. Enquanto tiver igreja, vai haver perseguição. Porém, para encerrar a palavra, eu tenho que compreender o seguinte, que o mundo, ele tem se encaminhado para um sistema de perseguição da igreja. Nós vamos explorar melhor isso, mas todas as religiões aguardam o Messias. Aliás, várias religiões aguardam o Messias. E essas descrições de Messias se encaixam exatamente como o anticristo ou o falso profeta. Quem é que conhece a verdade sabe que o anticristo e o falso profeta são filhos da mentira. A igreja. Quem é que não vai concordar com o governo único? Sistema 666. A igreja. Quem vai virar fora da lei? A igreja. Simples assim. Por exemplo, no nosso país e no mundo, nós temos visto, por exemplo, usar um exemplo. No nosso país nós temos uma Constituição que temos cláusula pétrea. Essas cláusulas pétreas nos dão uma série de direitos. Direito a culto, direito de ir e vir. Por exemplo, a justiça do nosso país diz o seguinte, que em caso de emergência de saúde, essa cláusula pétrea não vale. Aí eu rasgo a página da Constituição. Percebe? Aí eu vou traduzir para o bíblico. Em caso de um governo harmônico, onde todos os homens estejam juntos, apenas uma só religião, todos vão aderir ao sistema único chamado 666, todo um sistema de crença econômico, tudo. Quem não aderir está fora da lei. Vai ser preso e vai ser martirizado. Então nós já estamos nesse processo. Quanto tempo vamos ter? Não sabemos. Mas esse processo de anticristianismo já existe. Quando o comunismo foi criado o anticristão. Quando o comunismo político revolucionário se aperfeiçoou e se transformou em marxismo cultural, é necessário remover o cristianismo. Mas isso nós vamos ver no próximo capítulo. Então não estranhe. Quando te entenderem mal, quando olharem torto, quando te chamar de chato, quando você for perseguido por causa da justiça, exultai, porque grande vai ser o vosso galardão. Porque assim aconteceu com nossos irmãos no passado, com os profetas no passado, com todos aqueles que serviram a Deus, eles sofreram perseguições. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha mais e mais, derramando a tua graça, derramando a tua vida, que nós possamos, Senhor, estarmos de pé, que possamos levar uma vida cristã intensa, cheia do teu poder, cheia da tua graça, que possamos, Senhor, comer o nosso pão
sossegadamente, que possamos viver de maneira simples, mas centrada em Ti, Senhor. Sê conosco, em nome de Jesus.